Vamos já abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8 e 9, que diz o seguinte: Meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito de tempo para Deus. E dentro desse tema nós vamos abordar também um pouco sobre a relatividade do tempo para Deus, a paciência de Deus, e vamos falar sobre o que acontecerá quando o Senhor voltar. Começando, falando aqui um pouco sobre o conceito de tempo, uma definição aqui no dicionário, que diz o seguinte, que o tempo é a duração dos fatos, é o que determina o momento, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas e os séculos. A palavra tempo, ela também pode ter significados diferentes dependendo do contexto em que ela é empregada. Quando falamos sobre tempo de Deus, a teologia, ela define como tempo de Deus a palavra kairos, que quer dizer momento oportuno, o tempo da oportunidade. É um tempo que não pode ser medido. Antes de iniciarmos a aula aqui, eu estava numa conversa informal com a Raila e com o Juninho aqui, dando alguns exemplos do que é este tempo de Deus, o tempo que não pode ser medido. Pedro, ele começa dizendo assim que o dia do Senhor, ele virá no tempo determinado por Deus. E este dia, nem mesmo Cristo e os anjos sabem quando será. Porque é um dia que Deus marcou, que Deus determinou. E aí Pedro, ele vai chamar a atenção, como nós vimos na aula anterior, para o exemplo dos dias de Noé, quando veio o dilúvio e destruiu toda aquela região aonde Noé estava, onde a humanidade habitava desde então. Há quem diga que o dilúvio foi um dilúvio global, outros dizem que foi um dilúvio regional. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas vejam bem, Pedro deixa bem claro que entre o anúncio da destruição e o dia da destruição, houve aí um período de carência, vamos assim chamar, de 120 anos. Então, durante este período, houve o tempo da oportunidade para que as pessoas se arrependessem e se voltassem para o Senhor. Trazendo para os dias atuais, então nós podemos afirmar que nós estamos vivendo também este tempo de oportunidade. Nós não sabemos exatamente quanto tempo vai durar esse período que nós estamos vivendo, também chamado de Era da Graça. Durante este período, Deus está dando à humanidade a oportunidade para o arrependimento e para a conversão. Mas esse dia vai chegar. E quando este dia chegar, como eu disse aqui numa outra aula, não haverá misericórdia. Porque quando chegar o momento que Deus determinou no seu tempo e vir a destruição, então aí não tem mais graça, não tem mais misericórdia. Quem salvou está salvo. E quem não salvou, quem não foi salvo, aliás, estará sujeito então ao juízo de Deus. Nós sabemos, e isso é fato, que as pessoas estão sempre a questionar sobre este dia. Quando é que estas coisas irão acontecer? Se você ler lá em Mateus 24,
vocês vão ver que esta curiosidade do tempo, acerca do tempo de Deus, ela já acontecia nos dias em que Jesus estava vivendo o seu ministério terreno aqui. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Ou seja, qual é o tempo? Como que a gente vai saber que chegou a hora, que é chegado o momento em que tudo vai se findar? E nos dias de hoje também as pessoas estão sempre questionando acerca do tempo. Talvez, se não todos, a maioria aqui já ouviu alguém dizer assim: nós estamos vivendo o fim dos tempos. Já ouviu isso? Acontece alguma catástrofe, algum problema de natureza econômica, militar e de saúde, ainda mais esse período que nós estamos agora de pandemia. Alguém diz assim: nós estamos vivendo os últimos dias, o tempo está se findando. Mas aí a gente lembra na história que há 100 anos atrás, quando surgiu a gripe espanhola, as pessoas também diziam a mesma coisa. E aqueles que são incrédulos, que não acreditam que existe um tempo determinado por Deus, começam então a zombar e dizer: mas quando vai ser esse tempo? Porque vocês estão falando disso? Olha, veio lá o período da Inquisição, o período da Idade das Trevas, houve vários momentos na história da humanidade onde pensou que seria o fim, que tudo acabaria, e de repente a humanidade continua aí. Quando será este dia? Então muitas vezes esta pergunta surge porque, primeiro, porque nós temos, como seres humanos, nós observamos o tempo sob dois aspectos. Primeiro, o tempo cósmico. O que seria o tempo cósmico? Desde o dia que Deus criou o universo, que as coisas aconteceram, que até hoje e ainda pelos séculos talvez que virão, a ciência vai continuar querendo entender como é que do nada as coisas aconteceram. Então, desde o momento que Deus criou o universo, ali se instaurou o tempo cósmico. As coisas começaram a acontecer, as estrelas, os sóis começaram a surgir, os sistemas planetários começaram a surgir, todo o universo foi se formando, galáxias, planetas e por aí afora. Mas quando o dia do Senhor chegar, nas palavras de Pedro, o universo também, ele vai passar por um renovo, vamos dizer assim. Ou seja, esse tempo cósmico que conhecemos, ele também desaparecerá. Aí nós temos o tempo cronológico, que é um tempo mais fácil da humanidade compreender, entender. Aliás, gente, diga-se de passagem que até hoje eu não consigo entender muito bem esse negócio de ano-luz. E não venham me explicar porque eu não vou entender. É uma conta com tanto zero, com tantos números, que olha, só mesmo os caras da NASA para entender isso. Porque o tempo cósmico, ele é um tempo que está muito, muito, muito além da nossa compreensão do dia a dia. Mas aí nós temos o tempo cronológico, que facilita a nossa compreensão. Porque o tempo cronológico, ele fala a respeito do quê? Desde o momento que a humanidade foi criada por Deus, que surge a humanidade, a vida, a morte, até o dia em que, segundo Pedro, esse tempo também será desfeito. O tempo cronológico, ou seja, o tempo que nós contamos aí desde o nascimento até a morte. Quantos anos viveu fulano? 95 anos, o outro 110 anos e o outro 5 meses. Esse é o tempo cronológico. Esse é o nosso tempo, o tempo da humanidade. Porém, Pedro, ele lembra que os seus leitores, que Deus ele tem uma perspectiva diferente acerca do tempo. A forma como Deus vê as coisas acontecerem, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, para quem está em casa. Vamos imaginar que esse aqui é o tempo de Deus, tá? A Bíblia.
Aqui começa, aqui termina. Esse tempo, o tempo que Deus estabeleceu. Dentro desse tempo está o tempo cósmico, que são o surgimento aqui das galáxias, dos planetas, né, de todo o universo. Então aqui vai surgindo o tempo cósmico e as coisas vão acontecendo, estrelas e etc. Então, e dentro de tudo isso está o tempo cronológico, que é um pontinho aqui, tá? Bem pequenininho, que é o nosso tempo, que está inserido dentro do tempo cósmico. Porém, para Deus, o tempo dele é muito maior do que isso, porque Deus vê esses dois tempos aqui numa perspectiva diferente da nossa. Deus olha e o ontem é hoje, e o hoje, aliás, e o amanhã também é hoje. Por isso que Pedro, usando de um exemplo, né, bíblico, como nós vamos ver adiante, está lá no Salmo 90, versículo 4, onde Moisés fala assim, que diante de ti, 1000 anos são como o dia de ontem, porque Deus olha, e Deus consegue enxergar todo o tempo cósmico, o tempo cronológico, dentro de uma perspectiva que nós, seres humanos, jamais seríamos capazes. Porque Deus vê a eternidade, Deus vê o todo. Então Pedro, ele lembra os irmãos aqui, diz assim, não esqueçam disso. Ou seja, não esqueçam, naquele tempo, alguns escarnecedores, muitos deles estiveram junto com os cristãos, andaram com os cristãos, estavam nas igrejas, e de repente se afastaram e foram então tomados por esse espírito de incredulidade. E eles começaram a zombar e a perguntar, quando é que isto vai acontecer? Porque desde que os nossos pais morreram, o universo continua como se nada tivesse acontecido, mas é porque as pessoas estão olhando sob a perspectiva humana, mas Deus, ele olha diferente. Então Pedro, ele, numa única frase, como nós veremos aqui, ele revela aqui a relatividade do tempo sob a perspectiva de Deus, que é bem diferente da nossa. E vejam bem, Deus, ele não somente considera o tempo sob uma perspectiva diferente da humanidade, como aqui Pedro faz questão de lembrar aos seus leitores que nós não podemos nos basear na nossa limitada compreensão que temos acerca do tempo, para entender quando essas coisas irão acontecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. É claro que Pedro, aqui vejam bem, Pedro ele está se esquivando, vamos dizer assim, de quando virá o fim. Porque Pedro, ele não dá detalhes de quando isso poderá acontecer, porque Pedro entende que ele não tem condições de fazê-lo. Então ele fala, gente, vamos deixar de olhar as coisas sob a perspectiva da humanidade, do humano, e vamos começar a enxergar as coisas sob a perspectiva de Deus. Mateus 24, 36. Jesus continuou dizendo, ninguém sabe nem o dia nem a hora que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Ou seja, Pedro sabe que Deus, ele vê o tempo sob a perspectiva da eternidade. O que é eternidade para nós? Se você perguntar para uma criança o que é eternidade, ele vai olhar para a avó, o avô de 90 anos e vai falar, isso é eternidade. Uma criança que tem 5 anos, gente, quando eu era criança, eu ficava sonhando quando eu ia completar 21 anos de idade, porque para mim aquilo era uma eternidade. Eu achava que viver 40 anos era muita coisa, gente. Talvez seja assim para as crianças também, né? Quando você pergunta a idade de alguém, que a pessoa fala igual o pastor, tem uns 50 e pouco, ele olha e fala assim, Jesus, é muita coisa, é muitos anos. Agora vejam bem, Pedro, ele quer que seus leitores também tenham essa visão, de que o tempo de Deus é visto sob a perspectiva da eternidade. O que é a eternidade? Ou seja, o homem está limitado pelo tempo cósmico,
E ele é incapaz de compreender a eternidade. Nós não entendemos, a gente acha que entende. Mas a eternidade, ela fala de muito mais. Vamos imaginar desde o início da criação. Qual é o fóssil de animal mais antigo já encontrado pelos arqueólogos? Alguém tem ideia aqui de quantos bilhões ou milhões de anos tem? Eu não sei. Pois bem, eternidade é mais do que isso. Então, Pedro, ele não, o foco de Pedro aqui não é explicar a diferença entre o tempo e a eternidade. Pedro não está preocupado com isso. Ele só quer que os seus leitores entendam que o tempo de Deus é um tempo diferente do tempo cósmico e do tempo cronológico. É isso que ele quer que as pessoas entendam. Você não pode se basear nisso. Por isso que às vezes tem até alguns profetas, vou abrir um parênteses aqui, que diz assim, né, o profeta, ele recebe uma mensagem, se é de Deus ou não é de Deus, aí não é comigo, é com o profeta. Mas ele chega e fala assim, assim diz o Senhor, que por esses dias eu vou fazer uma coisa, aí ele fala alguma coisa que vai acontecer na vida da pessoa. Por esses dias você entende o quê? Amanhã? Depois da manhã? 15 dias? Mas aí passa um ano e não acontece nada. Aí você fala que o profeta falhou. Pode ser que ele tenha falhado, mas pode ser que a palavra tenha sido anunciada sob a perspectiva de Deus, do tempo de Deus, e não do teu. Então, por esses dias, pode significar um dia, 2 semanas, aí você vai reclamar com o profeta, ele fala, irmão, um dia para Deus é 1000 anos, você está reclamando do quê? Pode acontecer daqui a 50 anos. Então, só para a gente entender que Pedro não está interessado em ficar explicando esses detalhes. Na verdade, o que Pedro está querendo aqui trazer para os irmãos é uma verdade inconteste de que Deus está acima de tudo, tanto do universo quanto da própria humanidade. A expressão 1000 anos, ela aparece no Novo Testamento em 2 passagens. A primeira é essa que nós lemos, e a outra está lá em Apocalipse 20, no versículo 2 até o versículo 7. Agora vejam bem, no entanto, né, isso aqui é uma informação importante para nós entendermos. Alguém aqui já ouviu falar que o mundo iria acabar em 6.000 anos? Alguém já ouviu isso? Quem é da geração aqui do ano 2000? Como o teu coração ficou quando chegou dia 31 de dezembro de 1999? E que ia entrar o ano 2000? Você falou, acabou, zerou. Vai começar tudo de novo. De onde vem este pensamento? Esta ideia? Vejam bem, nos primeiros 2 séculos da era cristã, houve alguns escritores, mas eu vou citar 2. Um eu não sei o nome, o outro eu consegui identificar a fonte. Que eles explicaram este versículo em termos de um período de 1000 anos. Como assim? Ao invés deles lerem todo o texto, eles pegaram apenas uma parte do texto, onde Pedro fala, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e a partir daí desenvolveu-se a doutrina do milênio. Eu sei que isso vai chocar muita gente, principalmente os milenaristas, que ficam calculando o dia que Jesus vai voltar. Vejam bem, isso acontece lá no 1º século da era cristã. E o autor, né, esse autor eu não sei o nome, mas provavelmente ninguém também o saiba, mas ele foi o que escreveu a Epístola de Barnabé. E na Epístola de Barnabé, que não consta entre os livros que estão na Bíblia, ele diz assim, que o Senhor porá fim a tudo em 6.000 anos, porque para ele um dia significa 1000 anos. Isso lá no 1º século da era cristã. Já Irineu de Lyon, que o bispo, né, grego, teólogo, escritor, que viveu no período de 130 a 202 depois de Cristo, ele diz assim, porque o dia do Senhor é como 1000 anos, e em 6 dias
as coisas foram criadas. Então é evidente, portanto, que chegarão ao fim no ano 6000. Você entendeu aonde surgiu isso? Então, uma exegese, né, de um teólogo, de um bispo, que viveu lá entre o primeiro e segundo século da era cristã, onde ele desenvolve uma exegese a partir da criação. Se em 6 dias Deus criou tudo e no 7º descansou, então também, se um dia é 1000 anos, então em 6000 anos, Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. E no 7º ele descansa. Então haverá, ele diz aqui, o fim chegará no ano 6000. O ano 6000 dos judeus, que ainda não aconteceu, gente, está para acontecer. Eu não lembro agora o calendário judeu, mas ainda tem alguns aninhos aí para viver. Esses antigos escritores cristãos, eles omitiram a segunda parte do verso que diz que 1000 anos é como um dia. Então eles pegaram a parte onde Pedro diz, e Moisés, né, declara que um dia é como 1000 anos, mas se esqueceram da segunda parte, que 1000 anos é como um dia. Então vejam, hoje com a compreensão que os cristãos têm, fica mais fácil de entender que é muito difícil você desenvolver uma teoria milenar baseada apenas na parte de um versículo, que foi exatamente aquilo que eles fizeram. Agora vamos voltar para Pedro. Isso aí foi só apenas um conhecimento à parte para os irmãos entender de onde surgiram, né, ou de onde surgem determinadas teorias que muitas vezes são aceitas na igreja de forma inconteste. Pedro não está interessado nisso, irmãos. Vamos voltar para Pedro. Pedro não está preocupado em saber se isso vai acontecer em 6000 anos, em um dia. Ele, na verdade, Pedro, ele está apenas aqui respondendo às provocações dos escarnecedores que expressavam dúvidas em relação a um eventual retorno de Cristo. Então Pedro, ele vai responder essa questão que está lá no versículo 4, que estudamos na aula anterior, onde eles dizem assim, ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Então Pedro responde, gente, um dia é 1000 anos para Deus e 1000 anos é um dia. O tempo de Deus ninguém sabe. Versículo 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Olha só, no início, né, do primeiro século da era cristã, os cristãos estavam aguardando com paciência a volta de Cristo. Muitos daqueles cristãos foram contemporâneos ainda da ascensão de Cristo. Alguns foram testemunhas oculares dos anjos que apareceram e disseram que ele haveria de voltar. Porém, outras gerações de crentes foram surgindo nesse período. Os filhos dos crentes cresceram, outras gerações aparecendo. E a igreja do Senhor precisava de uma palavra de encorajamento, como também nos dias de hoje. Irmãos, eu diria que a igreja contemporânea tem falado tão pouco sobre arrebatamento e a volta de Cristo. É verdade ou não é? Falam tão pouco. Você vai nas reuniões de cultos, se fala muito sobre como conquistar nesta vida, como crescer profissionalmente. Se fala muito sobre relacionamentos. Se fala muito sobre tantas coisas, mas se fala tão pouco sobre a volta de Jesus. A igreja contemporânea não está sendo preparada para o arrebatamento. Ela está sendo preparada para dominar na política, ela está sendo preparada para dominar no mundo empresarial, ela está sendo preparada para conquistar bens terrenos, mas a igreja não está sendo preparada para o arrebatamento.
Aqueles cristãos precisavam de uma palavra que pudesse animá-los, encorajá-los, para que não perdessem a esperança no Senhor. Então veja, ele diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Alguns estavam dizendo que já tinham se passado gerações e o Senhor ainda não tinha voltado, mas Pedro lembra que ele não demora a fazer o que prometeu. Aí eu te pergunto, qual é o limite da paciência de Deus? Você sabe? Quanto tempo dura a paciência de Deus? Eu não vou te responder em números, mas eu vou dizer que no que diz respeito ao ser humano individual, a paciência de Deus dura enquanto ele tiver vida. Desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Esse é o limite da paciência de Deus na vida do ser humano. Se a pessoa viver 40 anos, esta paciência irá durar 40 anos. Se ela viver 120, essa paciência vai durar 120 anos. Mas não é sobre isso que Pedro está falando. O que Pedro está fazendo aqui, na verdade, é, primeiro se referindo, aqui é uma palavra no Antigo Testamento, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, aonde o profeta Abacuque diz assim: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Então Pedro ele está construindo a sua exegese, a sua interpretação, baseado numa passagem de um profeta no Antigo Testamento. É a mesma coisa que acontece hoje quando muitas vezes pregamos e desenvolvemos exegeses baseada naquilo que está escrito, na palavra de Deus. Então Pedro, ele faz menção desta palavra do profeta, como também o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, onde ele garante aos seus leitores que Deus vai cumprir a sua promessa. E ele cita a mesma profecia do Antigo Testamento, onde ele fala assim: um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem que vir. Ele não vai demorar. Então a pergunta que vem com base nesta declaração de Pedro, do escritor aos Hebreus e do profeta Abacuque é: por que Deus retarda o retorno de Cristo? Por que ele não vem logo, gente? Afinal de contas, você já está salvo. Você já está salvo, está garantido. Sua família está bem? Todos salvos. Então por que ele não vem logo? E aí Pedro vai responder esta pergunta. Que a causa desta demora não é a indiferença ou desatenção de Deus. Não é que Deus se esqueceu da igreja. Não é que Deus se esqueceu das pessoas justas. Que Deus se esqueceu das pessoas que acreditam nele e esperam por ele. Não é isso. A graça e a misericórdia de Deus para os pecadores lhes dá o tempo suficiente para se arrependerem dos seus pecados. Para que ninguém chegue diante de Deus dizendo que não teve tempo, que não teve oportunidade. Nós não vamos falar sobre isso, já estudamos a carta de Paulo aos Romanos, mas mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar acerca de Jesus Cristo e o seu plano de redenção, elas podem alcançar a salvação observando a manifestação de Deus através da natureza e através de outras formas que Deus fala com estas pessoas para que elas se corrijam de seus maus caminhos, se arrependam e se voltem para o Senhor. Então ninguém pode alegar diante de Deus que não teve tempo suficiente para se corrigir, para se consertar, se converter e entrar no caminho da verdade. É isso que Pedro está falando.
que Jesus voltará apenas quando a paciência de Deus acabar. Quando o tempo concedido por Deus, que é, voltando aqui ao exemplo da Bíblia, aqui dentro está o tempo cósmico, o tempo cronológico, e aqui está o tempo de Deus, a paciência de Deus, envolvendo todo o universo e toda a criação. Então Pedro deixa claro que quando esse tempo concedido por Deus tiver expirado, então chegará o fim. Vejam bem, não é o pecado humano, mas a paciência divina, que não pode ser forçada, que determina o tempo. Ou seja, não é o fato da humanidade estar em pecado ou não que vai determinar esse tempo, mas é a paciência de Deus, e esta paciência não pode ser forçada. Deus soberano, Ele na sua misericórdia, Ele concede o intervalo de tempo para o arrependimento. Então Deus dá a todo ser humano, desde criança, jovem, adulto, um tempo, e durante esse tempo de nossa existência, Deus executa o seu plano e propósito, embora ainda haja dúvidas do homem em relação a Deus. Então todos aqueles que estão vivendo esta vida, eles estão vivendo no tempo determinado por Deus, para que o seu plano e o seu propósito seja estabelecido e eles possam ser salvos. Tem gente que vai dizer assim: eu não aguento mais os crentes falando na minha orelha. Você já ouviu isso? É provável que alguns já ouviu. Gente, como esses crentes tomam paciência todo dia, mandando versículos bíblicos nas redes sociais, no WhatsApp. É todo tempo o crente dizendo: olha, você precisa aceitar Jesus. Sabe por quê? A graça de Deus está em execução. O plano de Deus e o seu propósito está acontecendo exatamente neste momento, na minha vida e na tua vida e na vida de toda a humanidade. Mas Pedro lembra aqui que muitos cristãos ou ex-cristãos, eles acabaram influenciando outros cristãos que estavam dentro da igreja acerca deste tempo de Deus. E eles começaram então a duvidar, aqueles cristãos. Deixa eu só abrir um parêntese aqui na aula, meus queridos. Eu sei que está um pouquinho frio, se vocês quiserem podem fechar. Estou vendo alguns irmãos se encolhendo, fique à vontade, tá bom? Pode dar uma encostadinha na janela se precisar. Então vejam bem, por não entenderem o tempo de Deus e por viverem dentro do período do tempo cósmico e cronológico, esses zombadores começaram a influenciar os crentes dentro da igreja. Então começaram a surgir dúvidas. E essas dúvidas, na verdade, irmãos, elas eram desnecessárias. Como toda pessoa que aceita Jesus não deveria ter dúvida acerca do arrebatamento. Quem é crente, de fato, não deveria ter dúvida. Ai, mas será que isto é verdade? Será que vai acontecer mesmo? Será que eu não estou perdendo o meu tempo na igreja? Lembra do que Paulo falou? Olha, se você estiver esperando Jesus só nesta vida aqui, olha, você vai se tornar o pior dos seres humanos. Viver na dúvida, o crente não pode viver na dúvida em relação à palavra de seu Senhor. Ele prometeu que vai voltar e ele virá. Então Pedro diz assim: Ele tem paciência com vocês. Ou seja, Deus, Ele dá ao homem um tempo para se arrepender. Mas o arrependimento é um ato que o humano, o homem, deve realizar. Não é Deus. Deus não vai converter ninguém. É a pessoa que precisa se converter. Deus não vai obrigar ninguém a se arrepender se a pessoa não quiser se arrepender. Porque se ele obrigar alguém, ele está tirando da pessoa a sua liberdade de escolher o caminho a seguir.
Por isso que a palavra do Senhor diz assim: olha, diante de vocês tem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Qual o caminho que você vai escolher? Então vejam bem, o arrependimento é um ato que o homem deve realizar. Mas esse arrependimento deve acontecer enquanto durar o tempo da paciência de Deus na tua vida, que vai do seu nascimento até a sua morte. Tem um exemplo na Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 17. Quando o tempo cessa, não há mais o que fazer. Vamos pegar o exemplo de Esaú. Esaú, ele viveu uma vida totalmente perversa no pecado. E Esaú, ele acabou vendendo o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. Eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui. Jacó obrigou Esaú a lhe vender o direito de primogenitura? Jacó chegou e aproveitou o momento de fragilidade de Esaú e aí colocou ele na parede e falou assim: ou agora você me passa o seu direito ou eu te mato. Foi isso que aconteceu? Não. Jacó falou para ele assim: se você me der, eu te dou. É assim que o diabo age em relação às pessoas. Deus nos dá o presente da salvação. Todo ser humano nasce debaixo da graça de Deus. Todo ser humano nasce debaixo da misericórdia de Deus. Mas o que você vai fazer com esta graça, com esta misericórdia? O que você vai fazer com este favor de Deus na tua vida é o que vai determinar o seu destino. A Bíblia diz que Jacó, ele vende, ele troca o seu direito de primogenitura. E quando ele quis tê-lo de volta, ele foi rejeitado. A Bíblia fala assim em Hebreus 12, 17, como vocês sabem. Depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito. É você que sela o seu destino. Não é Deus que vai selar, é você que sela. Deus coloca diante de você o caminho. Assim como o diabo também coloca diante de você o caminho. Mas é você que vai selar tuas escolhas. Aquilo que você aceitar em teu coração, aquilo que você decidir viver, é o que vai selar o teu destino. No caso de Esaú, ele foi rejeitado. E quando ele quis tomar de volta aquilo que ele tinha dado, que ele tinha trocado, a Bíblia diz que ele não encontrou jeito de mudar aquilo que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Por isso que Jesus diz lá em Mateus, que naquele dia muitos vão chegar diante dele e vão até dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome, Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Porque enquanto estavam nessa vida, mesmo muitos deles estando na comunidade cristã, ou usando muitas vezes do nome de Deus em vão, para fazer coisas, eles não se arrependeram de fato e perderam a oportunidade da salvação. Pedro continua e ele fala sobre o que acontecerá quando o Senhor voltar. Versículo 10. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. Tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo o que existir nela vão sumir. O dia do Senhor será como um ladrão. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de serem assaltados. É uma experiência terrível, desagradável. Mas eu me lembro que uma vez aconteceu um fato, faz muitos anos, eu era casado de novo, tinha apenas um filho naquela época,
E a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente veio de famílias acostumado a viver com o portão aberto, né? Na verdade, na casa de minha mãe nem tinha portão. Entrava e saía todo mundo tranquilo, não tinha esse negócio de fechar a porta, dormia com a porta aberta. E na casa da minha sogra também havia uma certa liberdade para entrar e sair, no quintal. Então a gente casou e, é claro, a gente procurou tomar todos os cuidados. Mas eu lembro um dia que um de nós deixou um portão encostado. Eu, se não me engano, acho que foi meu filho que foi na casa da avó, que ficava do lado, e aí abriu o portão para ir até a casa da avó e encostou o portão. Não tenho certeza se foi isso. Mas a verdade é que o indivíduo passando pela rua percebeu que o portão estava encostado. E ele entrou. Assim é o ladrão. Ninguém estava esperando. Pedro está lembrando os irmãos aqui o seguinte: você não espera, você não sabe quando vai acontecer. Mas acontece. Nenhum de nós aqui sabe quando o Senhor virá. A que momento. Mas Pedro deixa bem claro aqui que esse dia vai chegar como um ladrão. E aí o que Pedro está querendo salientar aqui primeiro, é a certeza de que Jesus virá. Lá em 1 Tessalonicenses 5:2. Paulo também fala da mesma maneira que Pedro, ele usa do mesmo exemplo para dizer o seguinte: vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Está todo mundo dormindo. Alguém esqueceu o portão aberto. Alguém esqueceu a porta aberta. O ladrão passou e entrou. A chegada daquele dia será caracterizada por seu caráter repentino e inesperado. Queridos, não fique esperando que um dia antes do arrebatamento, todas as igrejas na terra, Deus vai usar quem estiver pregando para dizer: pessoal, se prepara porque esta madrugada o Senhor virá. Não. Ele virá no momento que ninguém está esperando. Alguns vão estar comendo, outros vão estar bebendo, alguns vão estar casando, outros vão estar trabalhando, alguns vão estar brigando. Alguns vão estar aproveitando que ninguém está vendo para fazer alguma coisinha que não deveria fazer. E aí o Senhor virá. Pedro fala sobre os eventos que envolvem a volta de Cristo. Ele descreve os eventos que acontecerão. Ele fala de um grande barulho no céu. Vamos tentar imaginar a cena, mesmo com as nossas limitações. Um grande barulho, um estouro do céu. O céu atmosférico irá desaparecer. E à medida que o céu desaparece, um som crepitante como de chamas rugindo. Pedro explica isso usando de uma palavra que foi proferida por Isaías 34:4, onde diz assim que o sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu como caem as folhas da parreira ou da figueira. Um evento catastrófico a nível cósmico, que vai atingir todo o universo. Hoje se fala muito do buraco negro. Alguém já ouviu falar? Do consumidor de galáxias. Ele, de repente, do nada ele surge e as coisas começam a se convergir e desaparecem. O que está do outro lado do buraco negro ninguém sabe. Alguma coisa acontece, desapareceu, engoliu tudo. Talvez nos dias de Pedro, falar dessas coisas era bastante complicado, como ainda é para nós nos dias de hoje. Mas imagine naquele tempo, sem tanto acesso à informação, sem tanta tecnologia. Então Pedro, ele continua no versículo 11 ao 13. E ele fala assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim. Eu, na verdade, quando fala de um barulho ensurdecedor, um barulho espantoso, a gente imagina também um festival de bombas atômicas, explodindo tudo de repente, e aquele barulho
né, a força da bomba, né, consumindo tudo, o fogo destruindo tudo à sua volta. Mas Pedro continua e fala assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído, então que tipo de gente vocês precisam ser? Pedro chama a atenção da igreja aqui e pergunta: irmãos, como vocês acham que a gente deve ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem o dia da vinda de Deus, faça o possível para que Ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade de Deus. Então qual é o impacto desta palavra em relação ao homem e o fim do mundo? Vejam bem, primeiro Pedro deixa bem claro aqui que quando esta destruição acontecer, todos os seres humanos inevitavelmente irão se encontrar com o seu Criador. Então Pedro está remetendo aqui para o juízo de Deus. Porém, antes que esse dia chegue, nós estamos vivendo o tempo de carência, o tempo de misericórdia, de graça de Deus, de oportunidade para o arrependimento. Aí Pedro fala que tipo de gente vocês devem ser. Pedro está exortando os irmãos aqui para que vivamos na espera da santidade. Agora, o que é santidade, irmãos? Isso nada tem a ver com os usos e costumes que muitos acabam adotando, a exemplo dos fariseus, como pseudo-santidade. Mas Pedro está falando de algo mais profundo, sabe? De uma consciência limpa diante de Deus, uma mente, um coração puro diante de Deus. E Pedro está falando aqui sobre os cristãos olharem para o futuro, sob a perspectiva de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então não são os usos e costumes, não tem nada a ver. As tradições que muitas vezes são criadas por pequenos grupos, no sentido de querer segmentá-los. Isso pode ser importante para identificar o grupo, mas para Deus isso não quer dizer absolutamente nada. Porque quando Deus olha para você, Deus olha a alma que está em você, o espírito que está em você. E é com isso que Deus tem interesse. Pedro acrescenta e diz assim: esperem a vinda do dia de Deus e faça o possível para que venha logo. Então vejam bem, embora o homem não possa mudar o tempo estabelecido por Deus, Pedro, o que Pedro está dizendo aqui para a igreja, eu vou tentar passar para vocês aqui de uma forma mais simplória. O que Pedro está querendo dizer aqui é que nós podemos participar vitalmente no processo de encurtar o tempo que foi estabelecido para o dia em que Cristo virá. Como assim, pastor? Vejam bem, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, Paulo ele faz menção a uma oração, a uma canção que era muito comum entre os cristãos antigos. Pena que se perdeu a melodia, mas as palavras continuam vivas. Maranata, vem Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Os cristãos primitivos, quando eles se encontravam e eles se cumprimentavam, eles costumavam dirigir-se ao outro e dizer Maranata. Quer dizer, Jesus está vindo. Jesus vem. Ora vem Senhor Jesus. Ou seja, esta era uma palavra viva no coração de cada crente, para que eles não esquecessem que Jesus vai voltar. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Certamente venho logo, amém, Maranata. Ou seja, o Senhor está voltando. Lá em Mateus 6:10, na oração dominical, esse pensamento, esta canção, esta declaração dos cristãos encontram também fundamento nas palavras de Jesus, quando ele diz assim: venha o teu reino. Ou seja, venha, Senhor, que venha logo. E no último discurso que Jesus fez, lá em Mateus 24,
No versículo 14 ele fala assim, que a notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Não quer dizer que todas as pessoas no mundo irão ouvi-la, mas a palavra será anunciada no mundo inteiro para testemunho da humanidade ou das nações. Então virá o fim. E Pedro está lembrando os irmãos aqui, irmãos, que nós possamos viver uma vida em santidade. E uma vida sob a perspectiva de que Jesus vem a qualquer momento. Esta é a esperança que deve envolver o coração do crente. A gente vê muito crente. Você senta para conversar, irmão, com crente é só a pessoa dizendo assim, irmão, conte as bênçãos. Irmão, porque eu ganhei isso, porque eu ganhei aquilo, porque eu conquistei aquilo, tudo no campo material. E muitas vezes não se ouve uma palavra dessa, Maranata, Jesus vem. Nós precisamos estar preparados, sabendo que nós podemos sair daqui dessa reunião ou nem sair dessa reunião, e Ele pode vir a qualquer momento. Pedro exorta os cristãos para que eles tenham uma vida agradável a Deus e dedicada a Ele. Nós não vamos entrar muito no mérito, porque o tempo não permite, mas eu deixo essa pergunta para você, o que é uma vida agradável e dedicada a Deus? Como é que você agrada a Deus? Ah, se eu me vestir assim, acolá, eu vou agradar a Deus. Só isso? Ah, porque se eu agir de tal maneira, assim, deixar a mulher deixar o cabelo comprido, o homem, né, cortar o cabelo estilo romano, né? Porque esse corte de cabelo aqui, né, herança dos romanos, tem nada a ver com os judeus da época de Jesus. Então, se eu ficar assim, eu vou estar agradando a Deus? É isso? É muito mais profundo, mas o tempo não permite falar sobre isso hoje. No versículo 12, quando Pedro fala que naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido, ele está fazendo uso da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, onde diz assim, o Senhor Todo-Poderoso diz, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados com a palha, queimados na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. No Novo Testamento nós vamos encontrar também em Apocalipse 8, 7 e 8. Aliás, há muitas referências no livro de Apocalipse. Mas eu vou ler esse versículo apenas para vocês, que diz assim, que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo. O que seria uma chuva de pedra e fogo sobre a terra? Misturada com sangue, porque aonde essas pedras, né, essas chamas de fogo caíam, destruía tudo. Foi destruído pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Uma verdadeira chuva de meteoritos, estou correto? Meteoritos caindo sobre a terra e destruindo tudo. No versículo 8 diz assim, que o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha, pegando fogo, foi lançada no mar. Pedro não tinha como descrever isso, mas ele imagina algo muito grande, que caiu do céu, que parecia uma montanha de tão grande, uma rocha gigantesca caindo e atingindo o mar. E ele fala que a terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte de todos os animais marinhos e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Leia depois Apocalipse 9, 17 a 18. Leia Apocalipse 16, 8 e 9, 18 e 8. E Apocalipse 29, que diz assim, eles se espalharam pelo mundo, cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Estas palavras, os céus serão destruídos com fogo. Elas encontram várias passagens na Bíblia, falando a respeito desta destruição da terra pelo fogo. E Pedro está lembrando os irmãos aqui que isto vai acontecer. E ele diz assim, porém Deus prometeu, e nós estamos esperando
Um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então Pedro ele vai lembrar os irmãos aqui o seguinte: primeiro, acerca da promessa, vocês não precisam ter medo. Crente que tem medo do arrebatamento é porque ainda não aceitou Jesus de fato. Porque o arrebatamento não é para criar medo, o arrebatamento é para criar esperança no coração da igreja. O crente não tem que ter medo. Se Jesus voltar agora, você tem a certeza de que estará salvo. Se agora começar a chover, pedras de fogo caindo do céu, e começar a destruir tudo, e o mundo entrar em polvorosa, você tem certeza da tua salvação? Bastou uma pandemia global para fazer calar muitos crentes e intimidá-los a ponto de se afastarem totalmente da comunhão. Uma pandemia que matou, não sei quantos milhares de pessoas no mundo. Eu sei que no Brasil 500 mil, até hoje. Mas já foi o suficiente para causar um grande temor entre muitos que se dizem cristãos. O medo de morrer, o medo de ser arrebatado. Onde está a tua esperança? Onde está a nossa esperança? Pedro lembra os irmãos aqui o seguinte: vocês têm uma promessa. Vejam bem, Pedro coloca o termo no contexto do dia do Senhor. A promessa é que do mesmo modo que Deus criou céus e terra, quando Ele voltar e a igreja estiver com Ele, os povos de todo o mundo estiverem com Ele, aqueles que o aceitaram, Ele criará um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Tudo se fez novo, glória a Deus. Os crentes estão esperando por esta renovação. Depois você lê Isaías 65, 13 até o 17, também Isaías 66 e 22, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Pedro, portanto, quando ele fala desta destruição que acontecerá no universo e na terra, Pedro não está falando de extinção, Pedro está falando de renovação. Ou seja, esses eventos irão acontecer na terra, irão acontecer também no universo, não para destruí-los, mas para renová-los, para purificá-los através do fogo. Então vejam que Pedro deixa bem claro aqui que será uma renovação e não uma extinção. E quando isto acontecer, os filhos de Deus serão revelados. Eles irão se manifestar. E quando a gente vai lá para Romanos capítulo 8, 22 e 23, nós vamos ver Paulo dizendo assim que o universo inteiro está gemendo e sofrendo como uma mulher que está num trabalho de parto. Paulo está falando que todo o universo está gemendo, esperando o momento em que se dará esta renovação, esta transformação, onde tudo será transformado. E ele fala não somente o universo, mas também nós que temos o Espírito Santo. Nós estamos aguardando esse dia. Queridos, eu vou pular um pouquinho aqui a aula. Eu sempre acabo me estendendo um pouco na aula, porque falar a palavra de Deus é tão glorioso, gente. Nos enche de esperança. Mas eu quero só lembrar você que o Deus que prometeu que nos dará um novo céu e uma nova terra, cheia de santidade e justiça, como profetizou Isaías 60, 21. Será um novo mundo. Então vejam bem, em Apocalipse 21, 27 diz assim, que nesta nova terra não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que contem mentira. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Pedro está deixando bem claro aqui para os irmãos que esses habitantes dessa nova terra estarão
para sempre com o Senhor. Lá em Apocalipse 21, versículo 23. Esta cidade não precisa de sol. Esta cidade não vai precisar da lua para iluminar, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Esta é a cidade para onde nós iremos morar. Eu vou terminar citando uma pequena frase do autor Teobaldo Schenck, que diz o seguinte: quem são os cingidos com mantos de esplendor e nos cantam de dia e noite no altar ao redor? Quem são esses? Quem é este povo que Jesus vem buscar? Quem é esse povo que vai habitar esta nova cidade preparada por Deus? Você quer estar lá? Eu quero estar lá. Então que nós possamos viver todos os dias em santidade, na expectativa de que Jesus virá a qualquer momento. Amém, meus irmãos?